Meus caros, eu acho que a gente precisa colocar definitivamente os pingos nos is. É preciso colocar e dar o nome aos bois, inclusive. Inclusive, é necessário demais que a gente esclareça alguns fatos. Quando eu falo contra Reinaldo Azevedo, eu falo de um jornalista que hoje faz panfletagem política partidária e se dá uma de isento. Esta é a situação. Mas mais do que isto, Lula hoje tem sim, uma influência, anda com os banqueiros, porque afinal de contas, o próprio Lula diz que pobre se contenta com pouco. Nós não, nós somos pobres, eu sou pobre, você de repente é pobre do outro lado, mas nós queremos mais. E contra isto, efetivamente, nós temos que enfrentar uma série de coisas. Olha como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo chama o pessoal que apoia Ciro. E tem um outro Ciro que também está mirando o Lula. E aí, ó, a turma do Ciro, atenção, eu vou fazer análise, tá? Não é, queridos, vocês façam. Se vocês acharem que isso aí dá voto, go ahead. Eu não vou, não sou eu falar, não, recua, isso não vai dar certo. Fazer análise, não fica nervoso. Às vezes vocês parecem mais nervosos que os admiradores da Juliette. A gente nem pode falar assim. Os cactos. Os cactos. Não pode falar de. Hein? Os cactos, como são chamados. Não, você pode ser fulminado. Né? Só de falar uma coisinha. Ciro, será que isso vai dar certo? Porque ele resolveu fazer uma crítica ao Lula que realmente é inédita. Assim, inédita para disputar eleição. Eu já ouvi isso de extremista de esquerda, eu já vi de outros. Agora, do que é que eu estou falando? Vai lá. O ex-ministro Ciro Gomes voltou a criticar o ex-presidente Lula. Ontem ele participou de um evento ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e na sequência o pré-candidato do PDT à presidência diz que Lula quer destruir as esquerdas, e não só apenas o PDT. O ex-governador falou o seguinte: eu não sou como Lula, Lula está destruindo os partidos, o PSOL, o PCdoB, o PSB, porque pro Lula tem que ficar o PT sozinho. O único partido progressista que resiste a isso é o PDT. Derrotar Bolsonaro é uma questão gravíssima, urgente e imediata. O Lula está tentando que seja só essa, quando não é só essa. Mais grave do que essa é o que pretendemos colocar no lugar da terra arrasada que vai ficar. O Lula tem despolitizado o debate de uma forma muito perigosa. Ô Reinaldo, tu critica o Ciro por apontar o óbvio. Sim, o Lula. Vem cá, Reinaldo. Sim, o Lula desgraçou o PSOL, tirou da disputa do governo de São Paulo o Guilherme Boulos agora. Essa a gente avisou pro Boulos, não é verdade, né? Márcio França, a situação toda, tenta desarticular o PSB, tenta, e está destruindo toda a esquerda como um todo. E o PDT está se resistindo, está mostrando resistência nesse sentido. Eu tenho que dizer isso. Então o Ciro não falou nada de errado aqui. Mas isto vai desmobilizar um eleitorado que não é de esquerda. Ao contrário. Porque se Lula é capaz de fazer isto com aqueles que ele chama de companheiros, o que dirá daqueles que não são companheiros? Daqueles, inclusive, a qual o senhor e o partido do presidente que o senhor apoia chama de gado. Então, para a direita, é muito importante que ela veja que a esquerda está sendo desmantelada pela figura do Lula. O Ciro está certo. Ele não apontou nada de errado. Mas por que o senhor critica o Lula, aliás, o Ciro, e não o Lula? Por quê? Porque o senhor está, com um banqueiro lhe financiando, lhe patrocinando. O senhor faz panfletagem política. E eu me orgulho muito de ser chamado de cacto. Eu sou cacto. Sabe por quê? Ele foi chamado pelos escadinhas do Reinaldo Azevedo.
É o seguinte, né, Reinaldo? Vamos combinar uma coisa? Cacto resiste à aridez. E nós estamos resistindo à aridez da falta de diálogo, de debate político de verdade, a qual o senhor não faz questão nenhuma de ter. Porque para o senhor o que importa é dinheiro, o que importa é privatismo. Se falou em privatização da Caixa, é teu candidato. É o caso do Lula. Mas vamos ver mais o que diz o senhor Reinaldo Azevedo, que viaja na maionese, literalmente. Eu tenho duas questões aí. Quem é que Ciro atrai? Pergunta, tá? Quem é que Ciro atrai dizendo que o Lula está destruindo a esquerda? Numa lógica elementar fica parecendo o seguinte, o Bob, a direita vai dizer, então é com ele que eu vou, né? Se ele está destruindo a esquerda, é isso que eu quero. Porque, por contrário, se o Ciro está dizendo, então vote em mim, porque assim a gente preserva as esquerdas. E por lógica elementar também, então sou eu o verdadeiro líder das esquerdas, não o Lula. E aí eu acho uma tese difícil de demonstrar. Por mais que eu considere que o Ciro é uma pessoa que tem uma postulação séria. O Ciro tem uma postulação séria. Mas você não está tendo, Reinaldo. Por que o Ciro não pode ser uma liderança de esquerda? É o Lula que realmente é uma liderança de esquerda? Que fez uma transformação realmente social? Tu mesmo reconhece que houve roubalheira no governo Lula. Aliás, foi você que criou o termo petralha. Sim, ao mostrar que a esquerda, sim, ele tem que buscar o eleitorado de esquerda. Aliás, uma parte da esquerda está muito descontente com o Lula. Eles estão em silêncio, porque estão com vergonha. Então há uma necessidade de falar para a esquerda, e o Ciro tem falado e radicalizado a esquerda. Mas uma esquerda que dialoga também com a centro-direita. Sim, dialoga, não há problema nenhum. Ele tem dialogado, inclusive está conversando com o PSD do Kassab. Isso é diálogo. É diferente do que o Lula está fazendo ao colocar o MDB como, de novo, né, seu parceiro, o mesmo MDB, né, o mesmo, com as mesmas figuras, José Sarney, Renan, etc, etc. Não, Reinaldo, não viaja na maionese. O eleitorado médio está vendo que o Lula está fazendo as mesmas coisas. E este eleitorado médio não está aprovando o que o Lula está fazendo. Ele não está seduzido pelo Lula como você. Mas vamos ver mais um pouquinho dos ditos argumentos, né, apresentados por Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Fala mais um pouco aí, tio Rei. Não é um mero chicaneiro. Mas Lula está destruindo a esquerda, logo ele não é um bom candidato, também por isso. Logo eu que estou apontando isso não sou aquele que quer destruir a esquerda, sou aquele que quer preservar as esquerdas. Mas estou criticando Lula e preciso de votos fora do campo da esquerda, porque senão não não tenho a chance de ir para o segundo turno. Eu não vejo onde essa equação fecha, do ponto de vista eleitoral. Tem muita dialética da ribimboca da parafuseta aí para funcionar. Meu caro Reinaldo Azevedo, o senhor que é douto, o senhor que sabe tudo, eu vou explicar o que acontece. Existe um desencanto dos setores da centro-direita e da direita, inclusive, com o Bolsonaro. O senhor sabe disso, né? Claro, o senhor sabe, evidentemente. O que o Ciro é?
ele é uma voz crítica da esquerda e da direita. Então é legítimo que ele se diga, olha, não dá, Lula não dá, Bolsonaro não dá. Não existe contradição aí. A contradição existe somente na tua cabeça. Ah, mas o Ciro precisará de votos além da esquerda. Bom, então é o seguinte, Reinaldo. Então tu está me dizendo que o Lula só se elege com votos da esquerda. Que ele só se elegeu, ele só chegou a ser presidente da República em 2002 com votos da esquerda. Toda a esquerda, do PSOL ao PSTU, só com esses votos garante uma eleição para presidente da República. É isso que está dizendo? Não, né, Reinaldo? Ah, por favor, tu pode te achar esperto, tu pode ser o rei da retórica, mas a mim tu não convence. É óbvio que o Ciro e o Lula, ou qualquer candidato, tem que buscar o eleitor médio. O que é o eleitor médio que eu estou falando? Aquele que não se identifica com um lado ou outro, que não tem vida partidária, que não tem vida política. E que ele vai ter que fazer alguns arranjos com outros que não são do seu espectro necessariamente. Aliás, eu tenho falado isso há 4 anos, quando muitos querem que a gente só faça alianças puristas, aliás, tipo aquela, uma frente, uma frente total, né, uma frente ampla de esquerda. Não existe frente ampla de esquerda. Ou você faz uma frente ampla com elementos de direita e esquerda, ou não é frente ampla, ponto. Pelo amor de Deus, Reinaldo, não subestime a nossa inteligência, porque é risível esse teu argumento. Entende? Tem um outro conceito que eu acho problemático. O Lula está dizendo que, é a questão gravíssima, urgente, imediata, derrotar Bolsonaro. Tá, agora ele diz, mais grave do que essa é o que pretendemos colocar no lugar. Bom, lógica elementar de novo, se mais grave do que essa que pretendemos colocar no lugar, há algo que seja mais grave do que a permanência do Bolsonaro, Ciro. Há um ensaio do grande Darcy Ribeiro chamado Óbvio. Parafraseando o Darcy, né, com o título Óbvio, é óbvio que há algo mais grave que seja alternativa a Bolsonaro. Que não adianta só derrotar Bolsonaro. É também preciso derrotar, sim, um cara que não tem projeto e que alimenta o bolsonarismo. Quem é que faz isso, Reinaldo? Lula. Então, pelo amor de Deus, abre a cabeça e não seja desonesto intelectual, pelo menos isso, Reinaldo, tu sabe muito bem o que tu tá falando. Então, é suprir a nossa inteligência, é dizer que nós somos burros. Nós não somos burros, Reinaldo. Sim, há algo mais grave entre Bolsonaro e Lula, há algo que tem que ser um caminho do meio, porque esses dois vão fazer terra arrasada. Esse nome hoje é Ciro, mas pode ser qualquer outro nome, não importa. Aí que está a lógica da coisa. Mas vamos ver mais um pouquinho da viagem na maionese em forma de análise do tio Rei. É matemática isso. É isso que está dizendo. Há algo que pode ser mais grave do que a permanência do Bolsonaro. Logo, você seria obrigado a concluir que evitar o sucessor A ou sucessor X de Bolsonaro é mais importante do que tirar Bolsonaro. Perceberam o nível da desonestidade intelectual aí? É óbvio também que nós não queremos um sucessor do Bolsonaro. Aliás, o sucessor do Bolsonaro
né, seria o Sérgio Moro, o bolsonarismo de sapatênis, que nós vamos derrotá-lo, nós estamos derrotando ele. E que somente o Ciro está tendo coragem para enfrentar o Moro, porque o Lula, o teu ídolo, o Lula, não consegue combater o Sérgio Moro porque não tem moralidade. Ai, como tu é inteligente, Reinaldo. Olha, com essa tua análise, eu acho que tu deveria ganhar um prêmio honoris causa. Talvez um Nobel de Inteligência, talvez um Nobel da Paz, eu não sei, porque realmente as tuas conclusões estão sendo perfeitas. Ah, meu Deus do céu, é um legítimo Rolando Lero dos banqueiros, um tal de Reinaldo Azevedo. Mas tem mais um pouco aí, para nossa tortura. Logo, a gente pode suspeitar que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, você votaria em Bolsonaro? Acho que não, né? Ou sim? Eu, sinceramente, não acho que isso ajuda a candidatura do Ciro. Mas, de novo, isso é com ele. Né? E com todo carinho, com todo love, os aficionados do Ciro, os loucos por Ciro, mais do que aqueles que amam a Juliette são loucos pela Juliette, pensem um pouquinho que o titio aqui pode só estar dando uma dica de que essa é uma má escolha e um mau caminho. Pois é. Eu gostava de um jornalista que fazia piadinhas. Ele era muito bom, chamado Ricardo Boechat. Agora, as piadinhas do Reinaldo Azevedo são de um mau gosto, de uma coisa assim, patética mesmo. O Boechat realmente era um cara que sabia fazer piadas. O Barão, na Band News de manhã, também faz piadas mais interessantes que as tuas, Reinaldo. Mas eu também não sou do tipo que pega na mão de ninguém. Nessas coisas não, né? Que lindo. O tio Rei não pega na mão de ninguém. Só na mãozinha do Luiz Inácio. Ah, desse o tio Rei pega. Afinal de contas, ele fez aquela promessa pro tio Rei que agradou o amiguinho André Esteves. A transformar a Caixa em economia mista. Eu me lembro muito bem daquela entrevista, tio Rei. O senhor é desonesto, intelectual. Esta é a palavra. Eu tenho hoje asco de ouvir o senhor. Porque o senhor fala só asneira. Eu só vi asneira. Porque o Ciro está errado por mostrar as defecções, as contradições do Lula. Está errado, não pode me mostrar. Só falta daqui a pouco tu dizer, Lula, aquele argumento que é o seguinte: temos que apoiar e não destruir a esquerda. Então o Ciro é que está destruindo a esquerda, não é o Lula. Vai ter cara de pau assim, em outro lugar. É vergonhoso teu panfletarismo, barato, não convence quem tem 2 neurônios. É isso que eu tenho para lhe dizer.